nosso programa Conectados para Vencer, o seu programa da Igreja Evangélica Fé e Ação. Esse programa é um programa onde o objetivo principal dele é trazer uma palavra de fé que te possibilite a ter atitude, porque o texto sagrado vai dizer que a fé sem obras, ela é morta. Então perceba você que quando você diz eu tenho fé em Deus, mas essa fé em Deus ela precisa te impulsionar a mudar, porque é fácil você dizer que ama a Deus e que você não vê. Agora, o importante e o mais interessante é você amar a Deus, amando de igual forma o irmão que está do seu lado e que você vê todos os dias, aquele que lhe aborrece. Então a fé, ela é essa ferramenta que nos impulsiona a ter atitude, a ter ação. Então a fé, ela precisa vir acompanhada da ação. E a ação nós construímos no dia a dia. E o programa Conectados para Vencer, ele vem justamente trazer para vocês memórias, lembranças, conteúdos que te possibilite a agir diante das circunstâncias que chegam à sua vida. Como eu disse, o tema do culto de hoje é o poder da influência dos pais na vida do filho. Do culto não. Pastor está acostumado, é culto. Né? O tema do programa de hoje, né? Porque pessoas que deveriam nos acolher, como os nossos pais, os nossos parentes mais próximos, são os primeiros a nos rejeitar, através de palavras, ações ou até mesmo atitudes, né? Então, o tema do programa de hoje vai versar em torno do poder da influência dos pais na vida dos filhos. E eu já gostaria de começar convidando você que é pai, você que é mãe, você que é tio, você que é tia, qual a influência que você está exercendo sobre a vida dos seus filhos? Qual a influência que você está exercendo sobre a vida da sua filha? Qual a influência que você está exercendo na vida dos seus sobrinhos? Qual o impacto que você está levando para a criação, para a formação desse indivíduo como pessoa? Então, eu queria que você refletisse, pensasse sobre isso. Como é que está sendo a sua influência? O que é que você está fazendo para melhorar a vida dessa criança, desse adolescente que está próximo a você? Porque você pai, você mãe, você padrasta, você madrasta, padrasto, você tem influência sobre a vida dos seus filhos. A sua postura hoje influenciará a vida do seu filho futuramente. Eu vou repetir. A sua postura influenciará o seu filho futuramente. Porque às vezes você pode estar terceirizando a criação do seu filho. Terceirizando como assim, pastor? Não entendi. Terceirizar é você passar para outra pessoa fazer aquilo que você deveria fazer. Isso é terceirizar. Você atribuir para outras pessoas o que você deveria fazer. E tem pessoas que estão terceirizando o futuro dos filhos. E eu vou concordar que existem inúmeras barreiras que contribuem no impedimento de talvez você exercer alguma influência positiva na vida de seu filho. E essas barreiras podem ser inúmeras, desde a barreira geográfica, que é a distância, né? Tem pais que moram num distrito, o filho mora em outro distrito. Tem pais que moram numa cidade, o filho mora em outra cidade. Tem pais que moram em um estado, o filho mora em outro estado. Tem pais que moram até em países diferentes. Aqui em Teixeira mesmo eu conheço um pai que a mãe foi embora com a filha para Portugal. Ele me disse que às vezes ele não consegue fazer ligações. Então são inúmeras barreiras que acabam distanciando essas relações. Mas eu preciso que você, pai, entenda, que você, mãe, entenda que vocês exercem
uma influência na vida dos seus filhos. E o texto de hoje, que nós iremos meditar conforme a palavra de Deus, porque nós precisamos fazer menção da palavra de Deus. O texto base que nós iremos mencionar está aqui no primeiro livro de Crônicas. Primeiro Crônicas, capítulo 4, versículos 9 e 10. Nesse texto, a partir da leitura desse texto, nós iremos pensar juntos como os pais podem influenciar na vida dos filhos. Como o acolhimento e a rejeição influenciam. Como quem deveria acolher, rejeita. De forma até involuntária, mas o fato é que é uma rejeição. Já tem pessoas que fazem de forma perversa a rejeição, porque ela vem acompanhada de constrangimentos, humilhações, maus tratos. O texto, a base desse programa de hoje, eu estou insistindo em querer chamar de culto. É um culto, pastor, mas é o programa. Hoje o Espírito Santo, a voz do Espírito Santo chegou na sua casa. A voz do que clama chegou na sua casa. O programa Conectados para Vencer. Comigo, pastor Ray Anderson, a voz do que clama chegou na sua casa. E chegou para Deus falar com você. Viu? Fique atento. Fique atenta. O texto de Crônicas, capítulo 4, versículo 9 e 10, vai dizer o seguinte: E Jabes foi mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe lhe deu o nome Jabes, dizendo: Porque com dores o dei à luz. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: tomara que me abençoes e amplie as minhas fronteiras, que a tua mão seja comigo e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. E Deus lhe concedeu o que pediu. Algumas traduções, como a João Ferreira de Almeida, vai dizer que Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: amplie as minhas fronteiras, que o Senhor me abençoe muitíssimo, que a tua mão e me preserves do mal, e que eu não sinta a aflição. E ambas as versões fecham afirmando que Deus ouviu a oração de Jabes. Então, quando a gente traz um tema como esse, onde aponta que a família, o ambiente parental, tem o papel de acolher, tem o papel de amar, mas acaba exercendo uma rejeição, um afastamento, uma negligência afetiva em relação àqueles filhos, aquelas crianças, aqueles menores. E aí o tema vai direcionar para o poder dessa influência dos pais na vida dos filhos. E aí talvez eu pergunte e fale aí: mas pastor, eu não sou pai, mas você foi filho. Eu não sou mãe, mas você foi filha. E ainda que ninguém tenha assumido esse papel de paternidade contigo, você sabe o que você passou no interior do seu lar, no convívio cotidiano da sua casa com a sua família. E é sobre isso que nós iremos falar. Porque, se você perceber a história desse rapaz que nós lemos aqui na Bíblia, chamado Jabes, ou Jabez, tem gente que fala Jabez, mas eu vou chamar de Jabes. Jabes, a história dele é uma história breve, é uma história pontual, concisa. Em 2 versículos, o escritor de Crônicas falou sobre a história breve de Jabes. Mas eu preciso lhe dizer que a história de Jabes, mesmo sendo uma história breve, ela é uma história poderosa. Poderosa por quê, pastor? Porque o escritor, ele veio no início de Crônicas, trazendo toda uma genealogia. E o que é a genealogia? A genealogia é você trazer a linhagem dos ascendentes,
a linhagem da descendência daqueles ancestrais. E aí perceba você que é sempre passando de forma hereditária, de pai para filho. Bênção passando de pai para filho. E nessa história, nesse livro de crônicas, ele começa trazendo uma lista genealógica, uma lista de pais. Fulano gerou Beltrano, fulano gerou Ciclano, fulano gerou tal. E ele vai trazendo as listas. Mas quando ele chega na história de Jabes, ele poderia dizer, fulano gerou Jabes e Jabes gerou Beltrano. Não, aí ele para. Quando o nome genealógica, o escritor para. Ei, onde você está aí? Receba essa palavra. Receba aí em nome de Jesus. O que Deus vai fazer na sua vida, o que Deus vai fazer no seu ministério, o que Deus vai fazer na sua família, o que Deus vai fazer na sua casa, o que Deus vai fazer na vida dos seus filhos, vai ser tão grande, tão forte, tão poderoso, que todo contar a sua história. Todo mundo vai ter que parar para contar o testemunho do que Deus fez na sua vida. Quando falarem seu nome, vai dizer: menina, você viu o que Deus fez na casa de Maria? Tava tão difícil lá na casa da Jéssica. Parecia que ia tudo acabar na casa do Benedito. Ó, José tinha desistido. Mas você viu o que Deus fez? Você viu como Deus mudou? Você viu como Deus transformou a realidade? Vão ter que contar aquilo que Deus fez na sua vida, na sua família. Quando eles param, vão ter que contar a sua história. Aleluia. E aí, o escritor foi contando a história da genealogia, mas quando chegou em Jabes, ele parou. E ele escreveu que Jabes foi ilustre entre os irmãos. E esse destaque que Jabes tem se deu em virtude da oração dele. Essa relevância que tem nessa mudança de história da vida do Jabes aconteceu por causa do resultado que a oração dele proporcionou. E por quê, pastor? O nome de Jabes, o nome Jabes, ele é um nome que quer dizer aquele que causa sofrimento. O nome Jabes quer dizer aquele que causa dor. O nome Jabes quer dizer que ele é um portador de sofrimento. Em outras palavras, para que você entenda melhor, a mãe do Jabes marca a vida dando de causa. A mãe de Jabes fez que maldição na vida dos filhos. Ah, esse menino aí não vai ser o que preste. Essa menina aí vai ser a pior das meninas que eu conheço. E quando não vem dos pais, vem de vizinho, de professor, de conhecido. Mas é mais doído quando vem de dentro de casa, dos pais, de quem tinha o dever de acolher, como a mãe de Jabes fez. No momento do nascimento dele, ela falou: esse menino vai se chamar Jabes, porque ele é um causador de dor. Então eu vou revelar da parte de Deus algo importante para você nessa noite. A influência dos pais, a influência dos mais velhos, a influência dos responsáveis pelo acolhimento
em casa, na família, começa antes mesmo das palavras que eles dizem. Viu você aí, adulto, adulta, senhora, senhor? A sua influência na vida começa a partir das atitudes. A mãe de Jabes deu um nome a ele. E aí eu te pergunto, preste atenção aqui. Qual é o apelido que você está dando para os seus filhos? Qual é o apelido que você está dando para os seus sobrinhos? Qual é o que você está proferindo na vida dessa criança aí? Ô, rapaz, toma vergonha na sua cara. Você exerce uma influência na vida dessa criança e você é o primeiro a proferir de depreciação à imagem, à vida, ao futuro dessa criança. Quantos pais maltratam os filhos? Não faz um elogio. Só traz palavras de maldição. Só diz que não vai dar certo, que não vai pra frente, que não presta, que não vai dar certo com mulher nenhuma, que não vai dar certo com homem nenhum. Diz até que o filho ou a filha tem um dedo podre. Que os para de usar a boca para trazer uma influência negativa na vida do seu filho, da sua filha, das crianças da sua família. Para de xingar. Ah, mas é porque eu fui criado assim, pastor. Na base do xingamento. Ah, porque a minha infância foi assim. Não é porque se você não sabia, você está treinando isso. Mas em nome de você é bênção. Você é bênção. Aquilo que disseram para você na sua infância já está repreendido em nome de Jesus. Essas cadeias quebraram, você pode seguir. Você não tem que ser agressivo porque seu pai era agressivo com sua mãe. Você não tem que ser um pai ruim porque seu pai foi ruim para você e para os seus irmãos. Você não tem que ser uma mãe insensível porque a sua mãe não conversava com você. Ei, você tem a oportunidade de fazer tudo diferente. E essa oportunidade começa agora, dia 5 de janeiro de 2026. Primeira segunda-feira de 2026. E Deus está lhe dando a oportunidade para fazer tudo diferente. Olha para cá, faz tudo diferente. Faça diferente. Comece mudando dentro. A palavra de Deus é o GPS. Vai te guiar. Mas você tem que ver onde você está e saber para onde você quer chegar. Um GPS é inútil se você só sabe para onde quer ir e não se enxerga onde você está. Você tem que marcar o ponto de partida. Aí ele vai dizer para onde você está indo. E hoje, o convite do ponto de partida é o convite para nascer de novo, para aceitar Jesus, para recomeçar. E aí saber onde você está e seguir para onde você quer ir. Perceba que a mãe de Jabes, ela dá essa sentença para ele. Você é um causador de dor. E essa influência que começa com essas palavras da mãe, essas influências que começam com essa atitude pejorativa de machucar, de ferir, ou de satisfazer um ego pessoal de ver a pessoa sofrendo, ela sai da língua. Eu me recordo que lá no livro de Provérbios, que está na Bíblia, nosso guia, nosso GPS, no capítulo 18, versículo 21, Provérbios capítulo 18, versículo 21, o texto sagrado vai dizer que a morte
e a vida estão no poder da língua. Olha que profundo. É Bíblia isso, meu amigo. A morte e a vida não está na ponta de um projétil de um revólver, não. A morte e a vida não está numa ponta de uma faca, não. A morte e a vida não está A morte e a vida, segundo o capítulo 18, versículo 21 do livro de Provérbios, está no poder da língua. Entendeu, mamãe? Entendeu, papai? Entendeu, titia, vovó? Você aí, responsável por um acolhimento infantil, um acolhimento de adolescente, que você é do Estado responsáveis por essas crianças, por esses adolescentes, por essas pessoas. Vocês têm autoridade espiritual e emocional sobre as crianças. Atenção aos pais. Vocês têm autoridade espiritual e emocional sobre seus filhos, porque é sua ou destruir. Fato. As suas palavras podem construir ou destruir. É o poder que a tua palavra tem. E aí, o que é que você está falando? O que é que você está trazendo para a realidade dos seus filhos? Quando um pai diz, você nunca vai dar certo para um filho, para uma filha, isso gera muita insegurança. Quando um pai diz, você é capaz, minha filha, você tem potencial, porque Deus tem um plano para você. Isso não vai acabar assim. Você pode refazer, você pode aprender de novo. Papai vai estar aqui do seu lado, mamãe vai estar aqui do seu lado. Isso é da menina, do menino, do rapaz, da moça. E essa influência que você exerce sobre o seu filho, guarde isso aí. Guarde, anote isso aí. A sua vida, papai, mamãe, assim como seus pais tiveram de influência sobre você, eu vou lhe dizer, a sua influência, ela não é seu filho. Vou repetir, a sua influência não é o futuro, mas direcionar a criança. A sua influência vai direcionar o seu filho. A sua influência. Por quê? A influência do pai não determina o futuro, porque tem pais que foram bem carinhosos, bem atenciosos com os filhos, e os filhos encaminharam por caminhos que envergonharam a família, que às vezes conduziram essa pessoa para a morte. Mas o fato é que quando na casa, na residência, no lar, no seio da família, as crianças são acometidas por palavras positivas, as palavras de amor, elas se direcionam para um futuro melhor. E aí eu te pergunto, ouvinte, irmão, irmã, onde você quer que seu filho chegue? Porque as suas palavras vão conduzi-lo. Vai exercer uma influência. Agora perceba você, mamãe, perceba você, papai, que talvez recebeu uma palavra negativa durante toda a vida. Ou pior, o seu genitor e a sua genitora lhe abandonaram. Outra pessoa te criou. E a tortura, o sofrimento veio a partir de outras pessoas que exerceram sobre a sua vida. Porque você foi rejeitado pelos seus pais. Mas aí, perceba que na história de Jabes não cada dor. Jabes não aceitou viver sobre o encargo da maldição que a mãe lançou. A mãe dele amaldiçoou ele. Deus que ninguém queria brincar com ele quando ele era pequeno. Nenhum menino queria namorar com ele quando ele foi chegando na juventude, porque ele carregava essa cicatriz das palavras de maldição dos pais. Ele é um gerador de dor. E quantos pais dizem que os filhos vai morrer cedo, vai se perder, esse aí é o caixão, é o cabelo, esse aí é um sem futuro, esse aí não vai gosto, e xinga, Se você foi vítima dessas maldições dentro da sua casa,
por quem deveria lhe acolher, por seus pais, seus tios, ou quem seja lá que te criou. Que você teve o infortúnio de crescer em um lar assim. Faça como Jabes. Jabes fez o quê, pastor? Jabes não aceitou sobre... Ele não ver castigado por aquela maldição. Jabes não aceitou viver castigado pela maldição que a mãe lançou sobre ele. Ele buscou a Deus. Jabes procurou e Deus Jabes. Perceba você que quando Jabes procura a Deus, ele fala assim: Deus, me abençoe muitíssimo. Olha a oração de Jabes. Que o Senhor... Vou repetir. Jabes, no primeiro... Eu fiz o culto da virada do ano lá na nossa igreja, na Igreja Evangélica Fé em Ação, que fica ali na rua Iemanjá, no bairro Arco Verde, aqui em Teixeira de Freitas. Igreja Evangélica Fé em Ação, Rua Iemanjá, número 248, bairro Arco Verde. Ali, na rua do condomínio Arco Verde. E eu falava que 2026 é um ano que Deus fará coisas maiores. 2026 é um ano que Deus fará coisas maiores. Você pode tomar posse dessa palavra? Porque perceba, que Deus fará coisa em 2026, eu sei. Que Deus fará coisa em 2026 boas, eu tenho certeza. Que Deus fará coisas maiores. Que Deus fará... Olha só. Que Deus fará coisas maiores. Que Deus fará coisas melhores. Que Deus fará... Mas o que nós profetizamos para esse 2026 é que Deus conhecemos. Ou seja, irmão, sonhar pequeno, isso dá o mesmo trabalho. O mesmo que você vai exercitar para sonhar pequeno é o mesmo que você vai exercitar para sonhar grande. Então, por que você concentra suas coisas, sua mente nas coisas pequenas? Você tem um Deus que lhe dará coisas maiores. Olha. Mas Jabes falou, com fé, que eu sei. Deus abençoaria. Mas ele falou assim, ó. Aleluia. Jabes disse que eu me... Irmão, se é para pedir, pede com vontade. Me abençoa. Senhor. Jabes não viver sobre a dor. Ele buscou justiça. E Jabes não aceitou aquela palavra. Ele buscou a mudança. E quando a gente busca a mudança, mesmo quando temos palavras de maldição ou influência negativa, há esperança. Então perceba, ele teve fé
Ele tinha fé. Jabes era um homem de fé, mas ele teve ação. Qual foi a ação dele? Orar. Jabes teve fé e teve ação de buscar o Senhor. Jabes teve fé e teve ação de orar. Você precisa ter fé e precisa agir. Fé e ação. Vou repetir, fé. Já entendeu? Aleluia. Tem que agir, tem que ter atitude para pedir, Senhor, muda. E a mudança vem. Então você não tem que aceitar as maldições que lançaram para você. E você não tem que ser um reprodutor daquilo que você sofreu a vida toda, viu? Cuide para que a sua influência seja positiva. Cuide para que a sua influência seja positiva. E isso é tão importante. É tão importante você entender que, mesmo que você tenha recebido marcas ruins, Deus pode transformar a sua vida. Mesmo que você, quando lembre da sua infância, da sua juventude, só lembre dos traumas. Desculpa, Deus pode mudar a sua vida. E para encerrar, eu vou lhe dizer, como é que você pode exercer essa influência positiva? Primeiro passo, anota. Vou dar um tempinho aí. Pega o papel, isso, a caneta, o lápis. Eu não tô com isso aqui agora não. Então grava aí na memória. Como é que você vai exercer essa influência positiva? Não é um passo a passo, mas é importante você seguir. Primeiro, através do exemplo. Tem uma frase que é atribuída a Rui Barbosa, que ele diz que a palavra convence, mas o exemplo arrasta. O que é isso? Falar, você até justifica alguma coisa, mas quando você age, as pessoas vão olhar mais pela forma como você age do que como você falou. Então aquela conversa de faço o que eu digo e não faço o que eu faço, caiu por terra. É lei do engano. Tem que ser, eu vou ser um exemplo para que as pessoas acompanhem, e aí depois eu falo. Então a palavra ela pode até convencer, mas o exemplo vai fazer as pessoas copiar você. Então os filhos aprendem mais pelo que eles veem do que o que eles ouvem. Você quer um filho trabalhador? Seja uma pessoa trabalhadora. Você quer um filho respeitador? Seja uma pessoa respeitadora. Você quer um filho que te valorize? Valorize seus pais. Você quer que o seu filho lhe ame no futuro? Ame ele hoje. Porque tem gente que quer receber o que ele nem deu. Quer o cuidado que ele não disponibilizou. Quer o amor que ele não ofertou. Então, se queremos filhos que amem a Deus, precisamos amar a Deus primeiro. E eles precisam ver, mamãe, você indo para a igreja, você cultuando a Deus, ouvindo louvor, parando de xingar dentro de casa, xingando na mesa na hora que vai comer. Que coisa horrível. Tem gente que xinga com um prato na mão, sentado na mesa, e aqueles palavrões ridículos, criando um cenário de terror dentro de casa. E não desligue o rádio não, fique aí ouvindo porque Deus está falando com você. Pare de xingar. Ser grato a Deus. Ser grata a Deus. Então seja exemplo para sua filha. Ao invés de ficar falando mal do seu esposo para sua filha, fale sobre o esforço que ele faz para manter vocês seguras, alimentadas. Porque tem mães que estão criando traumas nas filhas. As filhas pensam, eu não vou casar porque o casamento da minha mãe é tão conturbado, eu só vejo problema que eu não quero casar. Tem filho que está falando, eu vou ser mulherengo porque meu pai é mulherengo. Para de influenciar negativamente seus filhos. Pare de ser influência negativa. Seja exemplo positivo. Marque a memória do seu filho com exemplos bons. Esse é o primeiro passo. Seja exemplo.
O segundo passo, são 3 só. O segundo passo é ore. Como assim? Ore. A oração, ela resolve conflitos. Se você souber, você não discutiria tanto. Se você soubesse o poder que a oração tem, você fugiria de discussões no trabalho. Se você soubesse o poder que a oração tem, você se calava naquela hora que você tem vontade de xingar tudo e todo mundo. Porque quando você se cala, Deus fala por você. E Jabes orou. E você viu que ele foi abençoado. Então vá orar. Eu faço um convite, sexta-feira, às 19h30, ali na nossa igreja, no Arco Verde, Rua Iemanjá, número 248. Bota lá no Google Maps, Igreja Evangélica Fé em Ação, que vai aparecer o endereço. Aí você ativa ali no GPS. Você vai chegar lá na igreja. Toda sexta-feira, às 19h30, nós temos um culto de oração. Vamos começar agora em janeiro uma campanha forte de oração pela libertação das famílias. E você já é a nossa convidada, já é o nosso convidado. Se tiver alguma dúvida e querer falar conosco, o número da igreja que nós atendemos é o 99998, são 4 9s, depois um 8. 9998 1718. É o WhatsApp. Você pode mandar uma mensagem, pedir uma oração, nós colocamos você no grupo de oração. 99998 1718. E nós estamos em oração lá, todas as sextas-feiras, das 19h30 às 21h. Culto de oração, onde buscamos a face do Senhor e fazemos um clamor forte pela família. Oramos pela cidade, pelos gestores, pelo Estado, pelos gestores, pelo país e pelos gestores do país. Oramos pelo mundo e pelos representantes dessas potências mundiais. Então você tem a oportunidade, o privilégio de poder participar conosco ali, no bairro Arco Verde, Rua Iemanjá, número 248, na nossa igreja, Igreja Evangélica Fé e Ação. E a oração, ela vai mudar a realidade da sua família. Então já avisou e foi abençoado. Você, mamãe, você, papai, titia, vovô, vocês devem orar pelos seus filhos. E você deve... Percebeu? Você deve orar pelos filhos e você deve orar com seus filhos. E para finalizar, o terceiro passo, que você pode exercer uma influência positiva na sua família através da afirmação. Como assim, pastor? Ao invés de preferir falar a palavra de maldição, declare bênçãos. Lembra que antigamente os filhos chegavam: benção mamãe, benção papai, benção vovô, benção vovô. Isso com o passar do tempo. Tem algumas famílias que ainda fazem, mas com o passar do tempo isso foi enfraquecendo nas famílias. E aí você, quando a criança procurava e pedia a benção, a criança ou adulto, né? Eu até hoje peço a benção à minha mãe. Ela falava: Deus te abençoe e te guarde, meu filho. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Deus te abençoe e te guarde. Que Deus te dê vida longa. Que Deus te livre. Que Deus te proteja. Mas isso é bíblico. Lá no livro de Números, capítulo 6, versículo 24, tem uma palavra de bênção. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Lá em Números, capítulo 6. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Então você pode seus filhos, ao invés de falar, declare bênção sobre seus filhos. Ao invés de você falar desespero e aflições para o seu filho, declare bênçãos, profetize bênçãos, traga palavra de bênção na vida dos seus filhos. Profetize: meu filho é uma bênção, meu filho é obediente, meu filho é inteligente, meu filho é uma... Meu filho... Meu filho... Meu filho... Minha filha vai ser uma bênção, vai ser independente, vai trabalhar, minha filha vai ter os recursos dela, minha filha, se ela quiser fazer o intercâmbio, ela vai fazer, porque Deus vai ter as portas sobre minha filha é uma bênção, Deus vai providenciar um esposo para ela.
bom casamento, minha filha vai ser feliz no casamento, minha filha não vai sofrer com traição, minha filha não vai sofrer com infidelidade. Deus vida sobre a vida da minha filha é mansa, minha filha é educada, minha filha é inteligente, minha filha bem. Diga e faça ele entender que você exerce uma influência sobre ele, e uma influência positiva, e que a sua palavra é palavra de bênção. Então, pais, responsáveis, adultos em geral, quando lidar com qualquer criança, qualquer adolescente, qualquer jovem, usem a influência para edificar, não para ferir. Use a sua influência para edificar e não para ferir. Você, adulto, que um dia foi criança e está ferido, machucado por uma palavra, não reproduza. Busque a Deus para romper qualquer marca negativa. Busque ao Senhor, ore como Jabes fez. Porque tem coisas que você sozinha não vai conseguir se desprender. Um abuso que você sofreu, uma violência doméstica, você sozinha não vai conseguir vencer. Ah, pastor, eu preciso fazer terapia, preciso ir no psicólogo? Faça. Com a sua terapia em dias, com o seu acompanhamento psicológico em dias, busque a Deus e vá orar. Porque a oração de Jabes mudou o curso da vida dele. Deus ouviu. Deus abençoou ele muitíssimo. Deus ampliou os termos dele. Deus fez ele invisível aos inimigos que queriam o mal dele. E Deus levou. Perceba o texto do Salmo 34 que diz que muitas são as aflições do justo. E Jesus falando que no mundo teria as aflições, todo mundo. Mas foi o que pediu. Porque Deus ouviu a oração dele. Percebeu o poder da oração? Jabes foi o único que pediu para Deus livrar ele da aflição e Deus tirou. Esse é o poder da oração, meus amados. Então, que hoje você decida ser um pai, uma mãe, um adulto que influencia para a vida e não para a dor. Que as suas palavras possam orientar os seus filhos a chegar no destino. Que as suas palavras elas não conduzam eles para a perdição, mas que ajudem eles a viver o extraordinário de Deus. Aleluia. Vamos ouvir um louvor aqui de Sara Farias, Se Eu Não Te Ouvir. E depois desse louvor, estaremos orando ao Senhor.